Então, boa noite. Vamos aí para mais uma aula aí do nosso curso de questões. Paramos então aí nas questões de genética, né? Então, vamos lá. Questão 16 fala de mitocondriopatias, né? Que são as doenças mitocondriais, tá certo? São problemas aí relacionados com o funcionamento da mitocôndria. Então, de uma forma geral, seus sinais e sintomas são fraqueza muscular, perda de coordenação muscular, alterações cognitivas, degeneração do cérebro, né? Alterações gastrointestinais, problemas cardíacos, oftalmológicos, renais ou hepáticos. Vocês percebam que, na sua maioria, aí, envolve músculos ou tecido nervoso, né? Mas também, né, a região gastrointestinal, renal e hepática, que são órgãos, né, estruturas que dependem muito de energia, né? Então, sistema nervoso, muscular, gastrointestinal, renal e hepático precisam muito de energia. Então, a alteração das mitocôndrias vai dar problema, sem dúvida nenhuma, né, nesses órgãos aí. Um exemplo de mitocondriopatia é a neuropatia óptica hereditária de Leber, tá? É uma doença mitocondrial neurodegenerativa, afeta o nervo óptico, né? E muitas vezes caracterizado por perda de visão súbita, né? Nos portadores adultos jovens, certo? Então, essa doença aí é mitocondrial, tá? Então, um homem que apresente essa doença, ele não pode transmiti-la para ninguém, certo? Porque mitocôndrias são transmitidas pela mãe, certo? Pela mãe. Todas as mitocôndrias que a gente tem vêm do óvulo, são de origem materna, tá? Então, o pai não transmite doenças mitocondriais para a descendência, tá? Então, letra A, letra B, letra C já estão fora, tá certo? Então, mitocôndrias são recebidas apenas das mães. Então, esse homem, né, ele herdou a doença da mãe dele, né? Da mãe dele, e que tem as mitocôndrias, então, danificadas, que também, então, deve ser afetada, né? A mãe também deve ser afetada, certo? Então, essa é a ideia, tá? Doenças mitocondriais. Doenças mitocondriais são transmitidas da mãe para todos os filhos, tá? Todos os filhos, certo? Então, isso é uma coisa importante, que o DNA mitocondrial, né? DNA mitocondrial é de origem materna, tá? Então, isso é muito útil em algumas investigações, né? Estudos de DNA para identificação de indivíduos, certo? Então, o DNA mitocondrial seus, tá? E o meu também, claro, é o mesmo DNA mitocondrial da nossa mãe, certo? É o mesmo DNA mitocondrial dos nossos irmãos, tá? Da sua avó, mãe da sua mãe, dos seus tios, irmãos da sua mãe, tios e tias, irmãos da sua mãe, tá certo? Dos seus primos, filhos das irmãs da sua mãe, certo? Então, o DNA mitocondrial é o mesmo, tá? Então, facilmente dá para fazer comparações e identificação de indivíduos, tá bom? Questão 17. Um dos temas muito discutidos atualmente, com grande impacto na saúde das pessoas, diz respeito às reações autoimunes, né? Ah, Hoje a gente identifica, né, uma série de problemas, né, que são relacionados à autoimunidade, né? Então, tem alguns que você só ouve falar, né, de uns tempos para cá, certo? Seus pais, seus avós pouco ouviram falar disso, como é o caso, por exemplo, da intolerância ao glúten, que é uma doença autoimune, né? Mas tem outras doenças também, muito antigas, né? Que seus avós falam bastante aí, como as artrites, por exemplo. As artrites.
um componente autoimune muito importante, tá? Então, o que que é a autoimunidade, né? O que que é a autoimunidade? Quando que acontece a autoimunidade? É quando uma pessoa recebe anticorpos, por exemplo, no soro antiofídico. Não, nada disso, tá? Quando ela começa a produzir anticorpos após vacinada, pô, isso aí é o que você espera que aconteça. Letra A e letra B são coisas boas, né? Que você espera que aconteça. Letra C também. Quando ela começa a produzir anticorpos durante uma doença infecciosa, né? Então, letra A, letra B e letra C é bom, normal, esperado que aconteça, tá? Agora, a letra D não, né? Letra D é produzir anticorpos contra substâncias próprias do seu organismo, né? Então, isso não é legal, tá? Isso aí não é legal. Então, isso é a autoimunidade, tá? Quando você ataca seu próprio organismo, né? Então, no caso da artrite, a gente produz anticorpos contra substâncias presentes nas nossas articulações, tá? Na intolerância ao glúten, a gente produz anticorpos contra proteínas que existem nas dobras intestinais. Então, essas proteínas são muito semelhantes ao glúten, né, que é uma proteína presente aí em alguns grãos, né, no trigo, por exemplo, né? E aí o que acontece, né? A pessoa ingere o trigo, né, que contém glúten, isso é farinha de trigo, né, pão, bolo, biscoito, e tal. E a pessoa produz anticorpos contra o glúten, tá certo? Contra o glúten. Só que o glúten é semelhante a uma proteína que existe nas nossas membranas celulares, né, das células do intestino. Então a gente acaba agredindo também, combatendo também a parede intestinal, provocando dificuldade de absorção de nutrientes, né, dor abdominal, uma série de situações. Então, essa é a ideia de doença autoimune, tá? Reação autoimune. Produzir um anticorpo contra uma substância, geralmente uma proteína própria do organismo do indivíduo, tá? Quando o indivíduo se adapta aos antígenos e não mais tem problemas de saúde, né? Seria um negócio muito bacana, né? Mas não acontece isso não, tá? Adaptar-se aos antígenos, não ter mais problema de saúde, não existe isso aí, tá? A questão do Enem, né? Essa questão aqui eu que elaborei, né? Sou eu que elaborei, mas a questão do Enem é sempre assim, né? Tem umas alternativas loucas, nada a ver, né? E tem aluno que marca, né? Tem aluno que vai feliz da vida e marca também, tá? 18. Alguns agentes mutagênicos, químicos, físicos ou biológicos podem induzir ao desenvolvimento de células tumorais, tá? Então, provocar mutações, tá? E graças a essa mutação, a célula perde o controle, né, da divisão celular e começa a reproduzir desesperadamente, né, originando um tumor. Dentre esses agentes, podemos identificar como agentes biológicos. Isso aqui, então, é uma pegadinha, né, muito manjada, tá? Muito manjada. Eu não fiz uma pegadinha tão maldosa assim, não, que eu botei um enunciado curto, tá? Eu botei um enunciado curto. Se você bota aqui um enunciado de 6, 7 linhas, tá? O aluno acaba se perdendo no meio da leitura do enunciado e não percebe, né, que está sendo pedido para identificar um agente biológico mutagênico, tá? Então, às vezes, o aluno você lê só o começo, agente mutagênico e tal. Agrotóxico pá, né? Marca agrotóxico. Tá, agrotóxico é um agente mutagênico, mas não é biológico. Mas não é biológico. Componente fumaça de cigarro, radiação ionizante, luz ultravioleta, tudo isso é agente mutagênico, tá? Químico, né? Químico, físico. Agora, um agente biológico que pode causar mutações, né? E alguns tipos de tumores, né? São os vírus, tá? Então, existem vírus que causam tumores. Um exemplo, manjadíssimo,
é o HPV, né? O vírus da verruga genital, certo? Aliás, verrugas de uma maneira geral, né? Então, são vírus que introduzem o material genético deles nas nossas células, alteram o nosso material genético, provocando a formação, né, de tumores. Tá? A verruga é um tumor, tá? Agora, geralmente é um tumor benigno, né? Não tem que preocupar com ele, não, ele é autolimitado, tal, né? Agora, a verruga genital já é um problema, tá? Já é um problema, né? Tem que tratar e tudo mais, tá? Então aqui é só tomar cuidado com esse tipo de pegadinha, tá? Não só de prova de biologia, como outras provas também, certo? Então, prova de história é muito comum, né? O sujeito põe uma questão lá sobre Segunda Guerra Mundial, certo? Segunda Guerra Mundial. Aí falam 6, 7 linhas lá, 8 linhas de Segunda Guerra Mundial e pede uma consequência, né, econômica da Segunda Guerra Mundial. Aí na letra A coloca lá, né, ah, uma consequência lá que não é de natureza econômica, tá? Uma consequência que não é de natureza econômica. O aluno vai lá feliz da vida e marca, certo? Então toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso, certo? O que está sendo realmente pedido, tá? Porque às vezes está tudo certo, entendeu? Mas só que nenhum ali só uma ali, né? Claro, só uma ali é consequência econômica, tá? Igual aqui, está tudo certo, todo mundo aqui é agente mutagênico, mas de natureza biológica, né? É só o vírus, né? Só o vírus. Essa 19 aqui é bastante interessante, tá? Síndrome de Down, né? Síndrome de Down, vocês sabem que é uma alteração no número de cromossomos, tá? A pessoa vai ter 3 cromossomos 21, né? A pessoa vai ter 3 cromossomos 21. Em vez de ela ter 2 cromossomos 21, ela tem 3 cromossomos 21, tá? Só que em 3,5% dos casos de síndrome de Down, não é assim que a coisa acontece, não, tá? Não é assim que a coisa acontece, não. Um fragmento do cromossomo do par 21 fica grudado em outro cromossomo que não seja do par 21, geralmente do par 14. Tá? Pera aí, Ramon, não entendi. Então, a pessoa, nesse caso, ela vai ter 2 cromossomos 21, ela vai ter 2 cromossomos 14, tá? O cromossomo 14 é maior que o cromossomo 21. Então, ela tem 2 cromossomos 14, ela tem 2 cromossomos 21, mas agarrado no cromossomo 14, ela tem um pedacinho, tá, de cromossomo 21. E isso é suficiente, tá, para que geneticamente a situação se assemelhe a ter 3 cromossomos 21. Tá? Quer dizer, a pessoa tem um cromossomo 21, mais um pedaço de cromossomo 21 agarrado no cromossomo 14. Então, isso é síndrome de Down também. Tá? Isso é síndrome de Down também. Então, nesse caso, o indivíduo tem 46 cromossomos. Tá? Só que tem cromossomo 21, 2 cromossomos 21, mais um pedaço do cromossomo 21 agarrado, por exemplo, no cromossomo 14, 15, 18, tá? Geralmente é no 14, tá? Então, esse indivíduo vai manifestar as características da síndrome de Down, tá? Também em graus diferentes, vai depender de caso a caso, tá? Então, essa situação é um caso de translocação, tá? Então, isso aí, gente, é o que nós chamamos de mutação cromossômica estrutural, tá? Mutação cromossômica estrutural. Atenção, tá? Existe mutação gênica, tá? O que é mutação gênica? É um erro no DNA, certo? Então, em vez de adenina, tem timina, em vez de guanina, tem citosina, tá? É um erro ali na estrutura do DNA, uma mutação gênica. Ou tem uma base a mais, ou tem uma base a menos. Então, isso é mutação gênica no DNA.
tá? Mutação gênica no DNA. Mutação cromossômica pode ser mutação cromossômica numérica, tá? E pode ser mutação cromossômica estrutural. Então, o que é mutação cromossômica numérica? Tá? É número de cromossomo a mais ou número de cromossomo a menos. Tá? Então, uma síndrome de Down tradicional, tá? É uma mutação cromossômica numérica. A pessoa tem 3 cromossomos 21. Agora, essa aí não é uma mutação cromossômica numérica. Tá? Isso é uma translocação. Tá? Um pedaço de um cromossomo foi parar em outro cromossomo. Então, isso é uma mutação cromossômica estrutural. Tá? Então, mutação cromossômica numérica, tá? É o que a gente chama de aneuploidia. Qualquer mutação cromossômica numérica é uma aneuploidia. Tá? É um número de cromossomos que não é múltiplo inteiro de N. Tá? Então, não é N, não é 2N, não é 3N. Então, é 2N mais um, né? Um cromossomo a mais, 2N menos um cromossomo a menos. Então, isso são mutações cromossômicas numéricas, tá? Numéricas. Então, são as chamadas aneuploidias. Vou colocar aqui, aneuploidias. Aí, as aneuploidias mais comuns, né? As aneuploidias mais comuns são a trissomia, né? Que é quando você tem 3 cromossomos do mesmo tipo, como acontece na síndrome de Down tradicional, ou a monossomia, quando você tem um cromossomo só, né? Daquele par, em vez de ter 2, você tem um, né? Acontece, por exemplo, na síndrome de Turner, certo? Então, são as aneuplodias mais comuns. Agora, mutações cromossômicas estruturais, aí tem esses 3 tipos, tá? Deleção, que é a perda de um pedaço do cromossomo, tá? É um delete, né? É um delete, perdeu um pedaço do cromossomo. Duplicação, quando duplicou uma região do cromossomo. E translocação, quando o pedaço do cromossomo passou para outro cromossomo, que não é homólogo dele. Calma, porque a questão 20 trata do mesmo assunto, tá? Então, vou fazer o seguinte: aqui eu citei as mutações numéricas, tá? Aneuploidias, trissomia, monossomia, certo? Agora eu vou citar aqui na 20 as mutações estruturais, tá bom? Aí vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? Porque aqui também tem elas aqui, certo? Então, 20. A perda da porção terminal do membro superior curto do cromossomo 5. O que é isso, Ramon? Ó, o cromossomo 5, tá? Ele tem um membro, um braço longo e um braço curto. Aqui está o centrômero dele, né? Ele tem um braço longo e um braço curto, tá? A perda da porção terminal do membro superior curto. Então, aqui, ó, perdeu essa região. Perdeu essa região terminal. Então, é isso que ele está falando, tá? É isso que ele está falando. A perda da porção terminal do membro superior curto do cromossomo 5. É quase sempre caracterizada pelo choro semelhante ao do miado de gato, tá? A criança, né, chora parecendo um gato miando, tá? Em francês é cri du chat, tá? Cri du chat, miado do gato, tá? Então, síndrome de cri du chat, tá? Ah, cri du chat é o nome de uma pessoa? Não, cri du chat é miado do gato, tá? Tipicamente ouvido no período neonatal imediato, quer dizer, depois que a criança nasce, né? Logo depois que a criança nasce, dura várias semanas, depois desaparece. Os recém-nascidos afetados têm baixo peso, são hipotônicos, fracos, microcefalia, face arredondada, estrabismo, nariz com base alargada. O desenvolvimento intelectual e físico pode ser acentuadamente afetado. Muitas crianças afetadas sobrevivem até a vida adulta, tá? Porém, são muito incapacitadas. Muitas morrem também.
Alteração cromossômica descrita é um tipo de. Ué, então ele falou lá, ó, né? Falou lá, ó, perda da porção terminal do cromossomo. Perdeu? Perdeu? Deleção. Deleção, tá? Deleção. Então, para você entender, é o seguinte, ó, tá? Imagina um cromossomo normal, tá? Imagina um cromossomo normal que tem os genes A, B, C, D, E, F, G, H e J, tá? Imagina um cromossomo normal. Esse aqui é o normal, certo? Cromossomo normal, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é um cromossomo normal, tá? Letra C, tá? O que seria uma deleção? O que seria uma deleção? A, B, C, D, F, G, pronto. Perdeu o H, o I e o J. Perdeu esses genes, tá? Perdeu esses genes, H, I e J, tá? Isso é uma deleção. O que seria a letra D? Uma duplicação. Uma duplicação seria isso aqui, ó. Por exemplo, tá? A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H e J. Isso seria uma duplicação, tá? Alguns genes estão duplicados aqui, ó. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H e J. Isso seria uma duplicação, tá? O que seria uma inversão? Letra E, tá? Inversão seria o seguinte, ó. A, B, C, tá certo? A, B, C, F, E, D, tá? G, H I, J. Então você está vendo que o DEF inverteu, tá? O DEF inverteu, certo? Ele, ó, girou, né? Os genes trocaram de posição, eles inverteram no cromossomo, tá? É uma alteração menos grave, tá? Mas dependendo da região que ela acontece, ela é problemática, tá? Porque trocar genes de posição pode fazer com que eles funcionem mais ou que eles funcionem menos. É igual quando a gente está na sala de aula, né? Os alunos estão lá sentados nas fileiras lá, e a gente troca o aluno de lugar, né? Você troca o aluno de lugar, geralmente para ele funcionar melhor, né? Então, você muda lá, ô, fulano, do fundo, vem cá para frente, né? Você inverte a posição dele, para ver se ele vai funcionar melhor. Só que isso costuma atrapalhar o vizinho dele, né? Tá lá quietinho lá e vê um doido lá para sentar na frente dele lá, fazer bagunça, né? Então, a inversão, a troca de posição, né, dos genes pode dar problema também, tá? Agora, a deleção é um problema mais sério, né? A deleção é um problema bastante sério, tá? A deleção, tá? E a translocação seria, por exemplo, pegar o A, B e o C e colocar num outro cromossomo lá que não tem nada a ver, entendeu? O cromossomo P, Q, R, S, T, U, V, Y, tá certo? Aí você coloca o ABC lá, entendeu? Você colocou um pedaço desse cromossomo aí, ABC, um outro cromossomo lá que tem outros genes que não tem nada a ver, que não é homólogo dele nem nada, tá? Então aqui em cima nós falamos da translocação e aqui nós falamos da deleção, tá? Gente, já andou caindo no Enem, tá? Já andou caindo no Enem, tá? Não é invenção na minha cabeça, não. Já andou caindo isso aí no Enem. Aneuploidia e trissomia, a mesma coisa que eu expliquei ali em cima, tá? Não dá nada. 21. Uma das principais causas das aneuploidias, como as trissomias, né? Síndrome de Down e síndrome de Klinefelter, ou monossomias, como a síndrome de Turner, ocorre nas células da linhagem gametogênica. Células da linhagem gametogênica. São as células que vão dar origem ao óvulo ou que vão dar origem ao espermatozoide. E está ligado a um erro que ocorre durante. Tá? Olha, o erro mais comum, tá? O erro mais comum é chamar de não disjunção, não separação dos cromossomos, tá? Os cromossomos tinham que separar e não separaram, certo? Então, existem duas situações, tá? Na divisão meiótica, né?
porque células da linhagem gametogênica sofrem meiose, onde pode ocorrer esse erro, tá? Ou é na anáfase 1, certo? Ou é na anáfase 1, ou é na anáfase 2, tá? Então, a resposta aqui, ó, tem nada a ver com duplicação do DNA, crossing over, RNA mensageiro, prófase 2, nada a ver, certo? O erro é na separação de cromossomos. O cromossomo vai para a célula que não deveria ter ido, tá? Então, na meiose 1, o que acontece? Anáfase 1, cromossomos homólogos, eles se separam. Cromossomos homólogos duplicados, tá? Cromossomos homólogos duplicados, eles se separam. Se eles não se separarem e forem todos para uma mesma célula, isso vai produzir gametas com cromossomo a mais, essa célula que recebeu esse cromossomo, e gameta com cromossomo a menos, que é onde o cromossomo deveria ter ido e não foi, certo? Então, se um espermatozoide com cromossomo a mais fecunda um óvulo normal, vai dar uma trissomia. Se o espermatozoide com cromossomo a menos fecunda um óvulo normal, vai dar uma monossomia, tá? Então, o erro pode ser na anáfase 1, mas o erro também pode ser na anáfase 2. Na anáfase 2, o cromossomo duplo, ele separa as cromátides e forma dois cromossomos simples que se separam. Agora, se eles não separar e for para a mesma célula, é o mesmo problema, tá? É o mesmo problema, tá? Então, a não disjunção quer dizer a não separação. Junção é união, né? Disjunção é separação. Então, a não separação é um erro que acontece ou na anáfase 1, aí vai afetar todas as células, tá? Ou na anáfase 2, aí vai afetar só duas das células ali das quatro formadas da meiose, certo? Então, isso é um problema de migração de cromossomos. Os cromossomos não se separaram, tá? Por isso que a gente fala que a meiose, né, tem alguns momentos muito importantes, como o crossing over, né, que mistura material genético, né, de um cromossomo do pai com o cromossomo da mãe, criando novas combinações de genes, né, aumentando a variabilidade genética. Mas a anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos, e depois a anáfase 2, separação das cromátides também, são momentos importantes da divisão celular. Não deve acontecer erro lá, não. Se acontecer, é problema. Tá? Aí, ó. Aqui, né, seria uma pergunta que eu acho até que seria fácil, não? Apesar de que é aquele negócio, né, gente? A gente acha que é fácil, né? Você já cansou de estudar isso aí, espero, tá? Mas sei lá, né? Você pega aqueles 3 milhões de inscritos lá, sei lá se todo mundo tem noção do que é isso, né? Cariótipo aulado representado caracteriza uma condição de aneuploidia cromossômica conhecida como, olha lá, os pares de cromossomos todos certinhos, né? Tá vendo como é que o 14 é grande e o 21 é pequeno? Então, um pedacinho do 21 vai lá para o 14. É a translocação, certo? Parará, parará, só que aqui, ó, três cromossomos sexuais. Não precisava nem estar escrito XXY, porque o cromossomo X é grande, o Y é pequeno, tá? O cromossomo X tem um tamanho parecido com os cromossomos desse grupo aqui, ó, do 6 ao 12, tá vendo? Tem um tamanho parecido com isso. Um cromossomo grande. E o Y é pequenininho, parece aí com o cromossomo 21. Então, o cara aqui tem dois cromossomos X e um Y. É do sexo masculino. É homem, sexo masculino. Sexo biológico, né? Estou me referindo, certo? Porque ele tem um cromossomo Y, tá? Porque ele tem um cromossomo Y, certo? Essa síndrome, né, XXY, é a chamada síndrome de Klinefelter. É a síndrome de Klinefelter, tá? Então, as mais famosas, então, são a síndrome de Down, né? Que é a trissomia
3 vezes o cromossomo 21, né? Opa, 31, não, né? 21, a síndrome de Klinefelter, né? Mais famosa, tá? Porque o Klinefelter, gente, ele descobriu um monte de síndrome, tá? A mais famosa é XXY, é essa aqui, tá? A síndrome de Turner é X0, então só tem um cromossomo sexual, não tem o outro. A metafêmea é XXX, tá? Imunodeficiência não tem nada a ver com isso, né? Existe uma outra síndrome de Klinefelter, tá? Que é chamada XYY, tá? Que é o XYY. É uma síndrome de Klinefelter também. É uma síndrome de Klinefelter também, tá? E ela é chamada síndrome, né, do duplo Y, duplo Y, tá? O Ramon, duplo Y, o indivíduo não tinha que ser YY, não, né? Porque, uai, se fala para mim que o cara é duplo Y, eu vou imaginar que ele é YY, certo? Não, não é não, tá? Por quê? Porque o cromossomo X, ele é obrigatório. Todos nós temos que ter o cromossomo X. O cromossomo X é grande, tem muitos genes importantes, não pode faltar. Então a mulher tem dois, o homem tem um, tá? E não existe indivíduo sem cromossomo X, tá? Obrigatoriamente ele tem que ter pelo menos um X. Então, se você ouvir falar da síndrome cromossômica duplo Y, foi descoberta pelo Klinefelter também, e é XYY, tá? Quando começou a ser estudado, o pessoal achava, tá, um pesquisador bem ruinzinho, diga-se de passagem, ele achou que isso estava relacionado com violência, porque, querendo ou não, né, geralmente homens são mais violentos do que mulheres, né? E aí esse pesquisador, né, pegou essa hipótese e falou assim: opa, peraí, se o homem tem um cromossomo Y e é mais violento que a mulher, e se o homem com dois cromossomos Y vai ser mais violento ainda, certo? Aí esse cara resolveu fazer uma pesquisa em presídio, tá? Para ver a frequência de indivíduos em presídios que eram duplo Y, né? XYY. E viu que tinha uma frequência lá, certo? Ele encontrou em presídios um certo número lá de indivíduos XYY. Aí pronto, né? Aí pronto, certo? Se ele encontrou indivíduos violentos, né, no presídio e indivíduos violentos com o YY, ele então logo deduziu, isso mesmo, né? É isso mesmo. Violência está relacionada ao cromossomo Y. Tá? Só que, conforme falei, o cara é muito ruim pesquisador, né? Porque não se faz pesquisa assim, não. Tem um erro aí, né? Tem um erro nessa abordagem dele. Você sabe me dizer qual que é o erro que tem na abordagem dessa pessoa? Ela tinha a hipótese, né? XYY é mais violento. Foi lá no presídio e realmente viu que tinha indivíduo XYY. Concluiu, então, que ele estava certo, que o YY causava violência. Vocês conseguem identificar um erro na metodologia dessa pessoa aí? Vocês conseguem identificar onde é que esse cara errou? Uma pessoa respondeu aqui, outra pessoa acabou de responder aqui. Vou até citar o nome das duas aqui, vocês não levam a mal, não, certo? A Virgínia respondeu o seguinte: tinha que comparar com a população fora do presídio. E o João Nery respondeu aí: não havia grupo controle. Exatamente, os dois estão certíssimos, é isso aí. E tinha que ter um grupo controle, né? E tinha que comparar com a população fora do presídio. Então, pega lá, 1.000 indivíduos dentro de presídio, 1.000 indivíduos fora do presídio. Tá? Quantos são XYY? Certo? Se tivesse mais dentro do presídio, conclusão. YY é violência. Então, uma pessoa percebeu isso, né? E aí, ó, né? Os dois aí perceberam brilhantemente, tá?
E na hora que foi fazer a comparação com pessoas fora do presídio, viu que não tinha nada a ver, certo? A mesma frequência de XYY dentro do presídio tinha também fora do presídio, pô. Então, XYY não tem nada a ver com violência, tá? Mas isso ficou no imaginário, viu? Durante um tempo danado, tá? Porque é aquela história, né? O cara fala um negócio errado, a repercussão é muito grande. Na hora de desmentir, é uma dificuldade, né? Inclusive, para quem é fã aí de filme, né? Filme de ficção, certo? Filme de ficção. Não sei se vocês conhecem, imagino que alguns aí devam conhecer. Um filme antigo de ficção que acabou gerando quase uma franquia, né? De filmes de ficção, que é o Alien, tá certo? Alien. Então, se você pegar o Alien um antigão, o Alien 2, no Alien 2, tá certo? Ah, a ação se desenvolve num planeta prisão, tá certo? Num planeta prisão de indivíduos duplo Y. No início do filme aparece isso, bem no iníciozinho do filme, tá certo? É um planeta prisão para indivíduos duplo Y, tá certo? Então, assim, né? A próprio escritor, né? Da história, o roteirista ali da história, né? Ele entrou nessa, certo? Ele entrou nessa do planeta prisão com indivíduos YY de alta periculosidade, tará, 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 certo? Então, você vê como é que a coisa acaba até, né, influenciando aí, né? Fora do meio científico, né? Interessante, né? Assiste lá para ver. Só o comecinho, nos 5 primeiros minutos, você vai ver essa informação, aparece escrita na tela, né? Uma nave lá cai nesse planeta, aí planeta tal, 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 planeta prisão, indivíduos duplo Y, você vai ver lá. Sabe? Aí o resto você assiste lá, que aliás a série Alien, a série original do Alien 1, 2, 3 é espetacular. E eu gosto. Questão 23, um casal normal tem uma filha afetada por determinada doença determinada por um par de alelos recessivos autossômicos. Já sabemos o que está acontecendo, né? Já sabemos o que está acontecendo, né? Casal normal, azão, azinho, azão, azinho, tem uma filha afetada, azinho, azinho, por uma doença causada por um par de alelos recessivos autossômicos, tá? Bom, agora, o que é esperado nesse cruzamento, né? É esperado isso aqui, né? É isso que se espera nesse cruzamento, né? É isso que se espera no cruzamento, certo? Bom, então, o casal normal tem uma filha lá afetada. A mulher deseja engravidar novamente e deseja saber qual a probabilidade de ter novamente uma criança afetada pela doença citada, tá? Uma criança. Não falou o sexo. Pode ser menina ou menino. A melhor informação que podemos passar para essa mulher é, né? Não precisa se preocupar mais, pois seus próximos 3 filhos serão certamente normais. Pelo amor de Deus, né? Aí é aquele raciocínio que algumas pessoas fazem. Ah, já nasceu o afetado, né? Os próximos 3 agora vão ser normais. Não, gente, não existe isso, não. Né? Pode até nascer 3 afetados em sequência, não tem problema não. É raro, mas pode acontecer. Não precisa se preocupar, pois a ocorrência anterior foi devido a uma mutação rara. Não, não foi mutação rara, não. Ela tem o gene marido também. Há 50% de chance de ter uma outra criança afetada se a mesma for do sexo feminino. Não, 25% de chance, independente do sexo. Há 50% de chance se for do sexo masculino. Faltou um S aqui. Não, 50%. Independente do sexo de uma próxima criança, a chance de não ocorrer a doença é 75%. Beleza. Então, essa informação eu posso passar para a mulher.
essa informação eu posso passar para a mulher. Independente do sexo, tá? A chance de não ocorrer, olha esse não aí, hein? A chance de não ocorrer a doença é de 75%. Então, a chance de ocorrer é 25%. Beleza? Independente do sexo. Questão boa, tranquila, simples, primeira lei, certo? Mas cuidado com esse não aqui, ó, tá? Se não ler ele, dá sua. Em algumas populações de insetos, encontramos indivíduos que são resistentes aos inseticidas usados para combatê-los. Opa, isso é sério. Na presença desses agentes biocidas, os inseticidas, né? Agente biocida é um agente que mata organismos, né? É o inseticida, no caso, né? Agente biocida. Na presença desses agentes biocidas, tais insetos conseguem reproduzir-se, aumentar em número, gradativamente substituindo o tipo que determina a sensibilidade e originando populações de insetos majoritariamente resistentes. Olha que doideira, tá? Então, em algumas populações de insetos, tem alguns indivíduos resistentes. Os sensíveis morrem, esses resistentes vão sobrando e eles vão reproduzindo e aumentando em número. E gradativamente, né, eles que eram minoria na população inicial, depois de algumas aplicações de inseticida, eles se tornam a maioria. Né? Então, o processo descrito exemplifica um caso de seleção. Ah, seleção natural, não, seleção artificial. Né? Inseticida não é natural, tá? Isso é seleção artificial, certo? Beleza? Chama só de seleção, dá menos problema, né? Então, esse é um caso de seleção. O que é seleção? Transmissão de caracteres adquiridos. Não, sou. Esse negócio de caracteres adquiridos, não. Isso é Lamarck. Não tem nada a ver com isso, não. Melhoramento genético. Não, sou. Ninguém fez isso aí para melhorar os insetos, torná-los resistentes a inseticida, não. Mutação causada pelo meio. Não, sou. Primeiro que mutação não é causada pelo meio no sentido, né, de criar uma característica desejável para os insetos, no caso. Né? Mas é um caso de seleção, e seleção é o quê? Sobrevivência do mais adaptado, né? Sobrevivência do mais apto. Tá? E geração espontânea é que negócio de vida se originar da matéria morta, né? Negócio de farinha virar rato, aquelas coisas estranhas, certo? Lama do Rio Nilo virar crocodilo, certo? Então é um caso de seleção. Seleção é sobrevivência do mais apto, né? Se elimina os menos adaptados, que são sensíveis ao inseticida, e a sobrevivência, então, dos insetos mais adaptados, que são os resistentes ao inseticida. Né? Isso aqui é aquele caso clássico, aquela historinha clássica, né? Das mariposas Biston betulária, né? Nos bosques ingleses, certo? Então, vamos ler aqui, né? Para ganhar tempo também. Nos bosques ingleses eram encontradas mariposas Biston betulária de cor clara, muito comuns, e elas se confundiam com os líquens das árvores, certo? Escapando da predação pelos pássaros. E outras da mesma espécie, mas de coloração escura, certo? Que eram raras, porque facilmente eram encontradas pelos pássaros predadores que as devoravam, certo? Bom, com a Revolução Industrial, a fuligem das fábricas matou os líquens, aí, ó, tá? Então, isso aqui é antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. E dessa forma, com os troncos escurecidos, a frequência de mariposas claras diminuiu, elas que passaram a ficar raras. Então, antes elas eram comuns, que elas camuflavam no líquen. E a preta, que ficava visível, o passarinho comia. Agora, quem fica camuflado é a preta, escura. E a branca fica visível, aí o passarinho come a branca. Né? Então, com a fuligem, a frequência de mariposa clara diminuiu drasticamente, a mariposa melânica, escura, aumentou muito nas áreas industriais. Em áreas não industriais, não mudou nada. Tá? Essa variação das populações de mariposas claras escuras
é facilmente constatada através de coleções de insetos feitas nas regiões citadas antes e depois da morte dos líquens e conservadas em museus. Tá? Então, se você pega uma coleção de insetos datada de antes da Revolução Industrial, tem muita mariposa clara, pouca mariposa escura, que as escuras eram raras. Você pega uma coleção de insetos de depois da Revolução Industrial, aí já é o contrário. Né? Tem mais mariposa escura e menos mariposa clara. Certo? Fenômeno descrito acima pode ser associado com a ideia que a evolução biológica, de uma forma ampla, consiste em. Tá? Então, vou diretamente na resposta. Evolução biológica, de uma forma ampla, consiste em variação das frequências dos genes com o passar do tempo. Isso é evolução. Evolução, sob o ponto de vista da genética, é isso. Tá? Variação de frequência gênica. Tá? Variação de frequência gênica. Então, isso aí é que é evolução biológica. Tá? Não é produção de mutantes devido à poluição, formação de populações como consequência da ação do homem, lei do uso e desuso de novo, lá vem o Lamarck, errado. Direcionamento consciente da evolução por parte do ser humano, o que é isso? Tá? Não tem nada disso, não. Tá? Então, é variação de frequência gênica, é evolução. Beleza? Passando aqui para a página seguinte. Pesquisadores demonstraram que basta um gene para a pessoa achar vegetais como brócolis bem mais amargos do que o resto da população. Olha que doideira, tá? Então, alguns indivíduos sentem o brócolis muito amargo, tá? E outros não, tá? Eu acho isso muito interessante. É o famoso gosto não se discute, né? Então, depende da genética. O gene HTAS2R38, bonito o nome do gene, né? Está ligado a um receptor de sabor na língua. Quem possui duas cópias da versão sensível ao brócolis sente os vegetais dessa família, em média, 60% mais amargos do que aqueles cujos genes são de outra versão. Quem tem apenas uma cópia do gene sensível tem opinião intermediária. Então, peraí, isso chama herança intermediária. Isso chama herança intermediária. Então, como é que é a herança intermediária? Tá? Tem o indivíduo azão, azão, indivíduo azão, azim, indivíduo azim, azim. Esse aqui, certo? Não sente amargor, tá? Esse aqui sente 30% de amargor. Esse aqui sente 60% de amargor, tá? Sente mais amargo, tá? Então tem o que não sente, o que sente muito e o intermediário. Isso é herança intermediária, tá? Ô, Ramon, mas herança intermediária eu não deveria representar com os genes azão e azãolinha, né, em vez de azão e azim? Deveria, tá? Mas nada impede de representar assim, não, tá? Não é legal, né? Porque aqui dá ideia de dominância, tá? Não é legal, mas pode. O Enem já fez isso várias vezes. Considerando os dados acima, na descendência de um casal onde ambos são heterozigotos, azão, azim, azão, azim, e espera-se que a chance de nascer um descendente que não perceba o sabor amargo. Quem é que não percebe o sabor amargo? Azão, azão. Então, a chance de nascer alguém azão, azão é um quarto. Mas atenção, e que seja do sexo masculino. Opa, multiplica por meio, então. Né? Multiplica por meio. Porque são duas coisas que têm que acontecer. Probabilidade dele não sentir o sabor amargo, um quarto. Ele ser azão, azão. Certo? E ser do sexo masculino, meio. Então, você multiplica. Probabilidade, então, é o quê? Um oitavo, também conhecida aí nas quebradas
como 12,5%. Tá? Aí, gente, esses pesquisadores, depois eles perceberam o seguinte, que o brócolis, tá? O brócolis, ele tem uma substância, tá? No brócolis, que impede ou dificulta seu organismo de absorver iodo, tá? Absorver iodo, certo? Então, sentir o gosto amargo é interessante, tá? Em regiões do interior do país. É muito interessante, porque regiões do interior do país, a alimentação tem pouco iodo. Você sabe que o iodo é muito encontrado nos chamados frutos do mar, né? Camarão, ostra, não sei o que e tal. Então, para quem vive no litoral, não é problema. A pessoa tem iodo à vontade, comer brócolis não seria problemático. Agora, para quem está no interior, que tem pouco acesso ao iodo, não comer brócolis seria interessante. Então, é de se esperar que esse gen do gosto ruim, esse gen azinho, tem uma frequência alta, né? Em cidades muito do interior, Goiânia, por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, certo? Se bem que hoje em dia, né, a gente tem o iodo também no sal de cozinha, o sal iodado e tal, então não teria tanta interferência assim. Mas evolutivamente teria essa explicação, tá? Evolutivamente teria essa explicação, né? Evitar o brócolis porque ele atrapalharia a absorção de iodo, tá? Você mora no litoral, pode comer brócolis à vontade. Se você compra sal iodado também, pode comer brócolis à vontade. Bom, então finalmente passamos aí da parte 3 e 2 de genética. Vamos para a parte 3 que é uma das maiores aí do material, tá? É uma das maiores. Agora tem questões que muito rápidas, tá? Aqui dá para dar uma acelerada mesmo. Então, identidade dos seres vivos, níveis de organização, vírus procarionte, né, bactéria, eucarionte, autótrofo, heterótrofo, ser unicelular, pluricelular, sistemática e grandes linhas de evolução, tipo de ciclo de vida, evolução padrão anatômico fisiológico dos seres vivos, funções vitais dos seres vivos, relação com a adaptação a diferentes ambientes, embriologia, anatomia, fisiologia humana, evolução humana, biotecnologia e sistemática. Olha só a quantidade de coisa que tem aí, certo? É um festival, certo? É um festival. Então, tem quase 40 questões aí nessa parte 3 aí, tá? Então, vamos logo aí, tá? Vamos pelo menos andar algumas aqui. Para definir uma espécie, usamos um conceito proposto em 1942 pelo biólogo Ernest Mayr, que morreu em 2005. Segundo ele, viveu 101 anos, né? Segundo ele, para definirmos uma espécie, devemos observar sua reprodução. Então, segundo Mayr, espécies são agrupamentos de populações naturais que cruzam entre si, intercruzantes, que cruzam entre si. Reprodutivamente, esse negocinho que está sobrando, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Traduzindo, tá? Grupamentos de populações naturais que cruzam entre si, mas que não cruzam com outros grupos que são semelhantes. Então, por exemplo, o lobo, né? A gente tem uma população de lobo lá, é uma espécie. Ele não cruza com raposa, que é um grupo semelhante. Raposa é semelhante ao lobo, não é igual. Não é igual, semelhante, tá? Mas ele não cruza porque são de espécies diferentes, né? Então, a ideia do Mayr é aquela que a gente traduz na aula de biologia e fala o seguinte: olha, indivíduos da mesma espécie são aqueles que cruzam entre si, originando descendência fértil, né? Está implícito no conceito proposto por Mayr a ideia de grupo de ligação. Não. Grupo de ligação, gente, vocês nem imaginam o que é grupo de ligação. Alguém sabe o que é grupo de ligação? Não, não vou matar vocês de raiva, não. Grupo de ligação é cromossomo, tá? É um grupo de genes ligados. É um grupo de genes ligados, então chama grupo de ligação, tá? Simpatria, viver no meio ambiente. Alopatria, viver em ambiente diferente. Não, tem nada a ver com a ideia de Mayr. Transgênico, não, tem nada a ver com a ideia de Mayr.
Fluxo gênico, aí tem. Então, na proposta de Mair, indivíduos são da mesma espécie, populações são da mesma espécie, quando elas são intercruzantes, quando elas têm fluxo gênico. Então, uma população de lobo, a outra população de lobo. Tem fluxo gênico entre elas, elas cruzam entre si, originam um descendente fértil. Agora, população de lobo, população de raposa, não tem fluxo gênico, elas não cruzam entre si, não dá descendente fértil. Entendeu? Gente, cuidado, cuidado com essa palavrinha, tá? O Enem ama essa expressão, viu? O Enem ama essa expressão. Fluxo gênico, tá? Indivíduos cruzando com outros indivíduos e originando descendente fértil. O Enem ama isso aí, tá? Lá na ecologia, quando a gente fala de corredores ecológicos, por exemplo, tá? Que são corredores, né, que ligam áreas de conservação, os indivíduos, então, da espécie podem caminhar ali, cruzar com outros, certo? Evitando a extinção da espécie. Então, o fluxo gênico é muito importante, tá? Bom, vamos parar a biologia por aqui. E aqui a gente vai dar uma boa acelerada, viu? Porque aqui tem muita coisa aqui que é só conceitual, então a gente vai dar uma boa acelerada aí a partir da próxima aula. Tem uns textos grandes aí, porque tem umas informações que a gente tem que trazer para vocês, né? Mas, em geral, aí são questões fáceis, tá? Ou, pelo menos, assim, questões que não dá muita margem à discussão. Tá bom? Então, salvando aqui, nenhuma dúvida aí, tudo tranquilo? Passar para a química, então. Aí vamos para a parte 3 da química, né? Para a parte 3 da química, né? Eu comentei, cheguei a comentar isso aí na última aula, né? Li, pelo menos, isso aí. Materiais, suas propriedades e usos, né? Propriedades materiais, estado físico, mudança de estado, mistura, separação, substância química, classificação, características gerais, metais e ligas metálicas. E chamei a atenção de vocês, ó. Ferro, cobre e alumínio, tá? Ferro, cobre e alumínio. Ligações metálicas, substâncias iônicas, características, propriedades, substâncias iônicas do grupo cloreto, carbonato, nitrato, sulfato. Sais, né? Ligação iônica, substâncias moleculares, características, propriedades, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, amônia, água, cloreto de hidrogênio, metano. Olha bem, gente, vocês não podem reclamar se cai qualquer coisa dessas marcarem amarelo na prova. Não pode. Ah, eu não sabia que o cara ia perguntar o que é um sulfato. Ô, filho, então você não olhou o programa. E eu falo para vocês, no meio desses 3 milhões de candidatos, tá? No meio desses 3 milhões de candidatos, se tiver 10 mil que conhecem esse programa, é muito. É muito. O pessoal não conhece. Isso é de 2009, tá? O pessoal, muita gente, inclusive, aí que, né, está trabalhando aí, não viu esse programa, não. Certo? Não viu esse programa, não. Viu aquelas habilidades de competência lá, certo? Mas cuidado com isso aqui. Pouca gente conhece isso aqui. Olha o que vocês têm na mão, tá? Vai estudar lá o ferro, o cobre, o alumínio, não precisa estudar demais também, não. O que é um cloreto, exemplos, carbonatos, nitratos, sulfatos, exemplos, tá? Lê um pouquinho sobre propriedades do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, do cloro, da amônia, da água. Água, pelo amor de Deus, né? Cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico e metano, tá? Ligação covalente, polaridade, forças intermoleculares, relação de estrutura e propriedade,
e a aplicação das substâncias. Então, aqui, ó, começando com mudança de estado. Então, o gráfico abaixo representa as mudanças de estado sofridas por um material inicialmente sólido durante o aquecimento. Então, aqui ele estava sólido. Passou o tempo, a temperatura foi aumentando. Mudou de estado. Aqui, ele mudou de estado. Passou para o estado líquido. Foi esquentando, passou o tempo, a temperatura aumentando, aumentando, mudou de estado de novo. Importante. Aqui ele mudou de estado, mantendo a temperatura constante. Aqui a temperatura variou durante a mudança de estado. Tá? Portanto, em hipótese alguma, você pode marcar letra B. Ele não é substância pura. Para ser uma substância pura, a fusão e a ebulição tinham que acontecer em temperatura constante. As duas tinham que ser temperatura constante. Tá? A ebulição foi em temperatura constante, lá. Ó. A ebulição foi em temperatura constante, mas a fusão variou. Tá? Então, isso aí não é substância pura de jeito nenhum. Tá? Sofre decomposição quando aquecido. Não, tem nada disso aí. Tá? Substância que sofre decomposição sobreaquecida não muda de estado, não. Decompõe, vira outras coisas. Tá? Tem nada de decomposição aí, não. Não possui átomos em sua estrutura. Ué, então possui o quê, então? Né? Se não tem átomos na estrutura dela, ela é formada de quê, então? Né? Só se for nêutrons, né? Aquelas estrelas de nêutrons lá, etc, etc. Então, pelo fato da temperatura estar variando durante a mudança de estado, eu sei que isso aí é uma mistura. Se tivesse variando as duas temperaturas, aí seria uma mistura comum, tá? Uma mistura comum, água e sal, por exemplo, tá? Varia durante as duas mudanças de estado. Água e açúcar varia durante as duas mudanças de estado, certo? Varia nas duas, mistura comum. Agora, se está variando só numa, ou é uma mistura azeotrópica ou é uma mistura eutética, tá? Então, no caso aí, é uma mistura azeotrópica. Então, mistura azeotrópica, tá? Funde em temperatura variável e ebule em temperatura constante, tá? Mistura eutética é o contrário. Mistura eutética é o contrário, tá? Mistura azeotrópica funde em temperatura variável, aqui, ó, fusão em temperatura variável, mas é ebulição em temperatura constante. Então, isso é uma mistura azeotrópica. O contrário, fundir em temperatura constante e ebulir em variável é uma mistura eutética. Tá? Mistura azeotrópica mais famosa é água com álcool a 96,5%. Tá? Água com álcool, 96,5% de álcool, é uma mistura azeotrópica. Tá? Misturas eutéticas, nós temos algumas ligas metálicas aí que são ligas eutéticas. Tá? Então, isso aqui, gente, é um certo exagero. Tá? Normalmente o Enem não aprofunda nesse negócio de azeotrópico e eutético, mas é o que já caiu, é muito simples, né? Já caiu esse negócio de pura, certo? Até recentemente deu um gráfico com as duas constantes, tá? As duas constantes, então substância pura. Até recentemente caiu isso aí, certo? Então vamos variar um pouquinho, né? Vamos pegar esses casos mais diferentões aí, certo? Não pode ser uma substância pura, tá? Porque para ser substância pura, a fusão e a ebulição tinham que ser em temperatura constante.
Temperatura não podia variar, temperatura está variando aqui, ó. Temperatura começou num patamar e está indo para outro, certo? Temperatura está subindo, tá? Eixo Y. A temperatura está subindo, está passando o tempo e a temperatura está subindo. Aqui não, está passando o tempo e a temperatura não está se alterando, temperatura constante. Beleza? Então, por definição, tá? Por definição, isso é por definição, tá? Substância pura funde e ebule em temperatura constante. Bom? E ebule. As duas coisas. Não basta uma só, não. Não basta uma só, não. Tem que ser as duas. Tá? Quando a água pura passa do estado líquido para o estado sólido, né? Água líquida para gelo, certo? Água líquida para gelo, seu volume sofre expansão. Todo mundo sabe disso. Né? Se você congelar a água, ela expande. Se você congelar a água dentro de uma garrafa de vidro, a garrafa quebra. Certo? Explicação para essa expansão envolve. Vou direto na resposta. Formação de um arranjo cristalino, tá? Com espaços vazios. Por isso que o volume aumenta, porque vai ter espaços vazios. E fortes interações entre as moléculas. Então, as moléculas de água, elas são angulares. Elas têm um ângulo, tá? Elas vão se ligar, tá? Elas vão se ligar, formando uma estrutura parecendo uma gaiola, parecendo uma gaiola. Elas vão se ligar fortemente no estado sólido. Vai ficar parecendo uma gaiola hexagonal, certo? Com um espaço vazio grande no meio, tá? E elas vão ligar com ligações de hidrogênio, que é a interação forte entre as moléculas, tá? Então, quando as moléculas de água estão no estado líquido, elas estão todas bagunçadas, a distância média entre elas é pequena. Mas quando congela e forma esse arranjo, tá? Forma esse, parecendo uma gaiola tridimensional com um espaço vazio no meio, tá? Então aí o volume aumenta. Então a letra D de dado. Não quebra ligação entre os átomos, que é isso, de jeito nenhum, tá? Se não deixa de ser água, né? Se você congela a água e quebra as ligações entre os átomos, deixa de ser água, né? Aí forma hidrogênio e oxigênio. Interação da água com íons presentes na solução. Que íons presentes na solução, meu filho? Falou que é água pura. Não tem nada de íon presente na solução, não. Falou que é água pura, tá? Aumento do tamanho das moléculas. Não, só. Não existe isso, não. Molécula não aumenta de tamanho, não. Tá? Pelo aumento de vibração das ligações, não tem disso, não. Tá? Molécula não aumenta de tamanho, não. Formação de ligações covalentes entre moléculas, não forma ligação covalente entre moléculas, não. Você tem forças de atração, mas são as ligações de hidrogênio, né? Ligação covalente, tá? Ligação covalente você forma entre átomo diametal, tá? Molécula não liga de molécula com ligação covalente, não, pelo amor de Deus, não. Tá bom? Então é isso, é o arranjo cristalino, tá? É o arranjo. Estado sólido bastante organizado, como sempre, tá? Estado sólido bastante organizado. Só que tem espaços, né, maiores entre as moléculas por causa da formação dessas gaiolas, né, de moléculas, tá? Aí, questão 3 facinha, tá? Já caiu parecido em vestibulares, né? A produção do popular cafezinho da forma tradicional. O problema é esse, né? Qual que é a forma tradicional de fazer o cafezinho? Qual que é a forma tradicional, né? Pega lá o coador de pano ou de papel, né? Bota lá o pó, bota água quente, tá certo? É isso, é a forma tradicional, tá? Ah, não, porque eu faço lá em casa, porque eu tenho uma cafeteira, não sei o quê, quântica, né? Feita pela NASA, que joga um raio laser no café e não sei. Não, pera aí, tá? Esquece esse café maluco aí, tá? Estou falando cafezinho tradicional, tá? Né? Envolve quais processos de separação de mistura? Muitíssimo fácil.
né? A água quente vai extrair substâncias que estão no pó do café. A água quente vai extrair substâncias do pó do café, tá? Essas substâncias vão passar para a água, certo? E essa água com essas substâncias vai ser filtrada, né? O pó do café, de onde tirou a substância, fica retido no filtro. Então você tem uma extração, filtração, tá certo? Extração, filtração, tá? É o processo tradicional, certo? Processo tradicional, extração e filtração, tá? Ah, porque a minha cafeteira faz uma destilação? Não, isso aí não é tradicional, tá? Se ela faz destilação, é uma cafeteira muito louca, certo? Mas não é um processo tradicional, não. Tá bom? Beleza? Manjadíssima essa questão aí, tá? Chá, né? Extração. Chá, extração. E filtração também, né? Certo? Filtra também, tá? Ah, mas é a folha inteira. Você tirou a folha, então é catação, né? Se você usa a folha inteira, você pega lá as folhas inteiras de hortelã, né? Joga água quente em cima. Pronto, fez um chá de hortelã. Catou as folhas lá. Aí é catação, né? Mas se você usar um filtro, é filtração. Tá? Extração e filtração, extração e catação. Para separar os componentes, eu misturo homogênea de água, sal de cozinha, cloreto de sódio e etanol. Podemos utilizar o processo de. Ó, vou usar um processo só. Vou usar um processo só. Certo? Um processo só para separar água, cloreto de sódio e etanol. Tá? Bom, cromatografia, gente, é aquele negócio de separar pigmento, tá? Não tem nada a ver aqui no caso, certo? Flotação é flutuação, separação de substâncias que vão flutuar numa mistura de água, por exemplo, né? Aí tem aquele caso clássico da areia com pó de serragem, né? Aí você joga água, a serragem flutua, certo? Decantação não tem nada a ver, mistura é homogênea, não decanta, tá? Ou você faz filtração, você faz destilação, né? Filtração é para mistura heterogênea. Filtração é para mistura heterogênea. Então, mistura homogênea, filho, só sobrou aí destilação. Então, você bota para ferver. Você bota para ferver. O álcool sai primeiro, o ponto de ebulição dele é mais baixo, o etanol, né? O álcool sai primeiro. Depois sai a água e quem sobra lá dentro é o sal, né? Cloreto de sódio sobe no recipiente, certo? Então, o álcool vai embora primeiro, depois a água, depois o cloreto de sódio. Tranquilo, né? Tranquilo. O álcool sai primeiro porque o ponto de ebulição dele é mais baixo, né? As salinas, aqui, ó, questão boa para a prova do Enem, ó, tá? Boa. As salinas são os locais onde se represa a água do mar em tanques rasos, visto que essas bacias localizam no litoral. Predominam ventos e temperaturas elevadas, tá? Então, no Rio Grande do Norte, tá? Ceará, tem muita salina, tá? Então, são tanques rasos, água do mar. Ventando e calor favorece o processo de separação, que é a evaporação da água, né? A água vai evaporando e o sal comum, que é o cloreto de sódio, que é um dos muitos sais que tem na massa de água, né? Tem muitos sais na massa de água. O cloreto de sódio ele vai cristalizar antes dos outros. Então ele vai cristalizar primeiro, ele vai para o fundo primeiro, tá? Aí você varre ele, certo? Separa ele, troca a água, põe mais água do mar, precipita mais sal, separa ele, pronto, vai fazendo aqueles monte de sal que é característico da salina, tá? Então, a obtenção do sal de cozinha nas salinas envolve conceitos como que, né? Envolve conceitos como que, certo? Quais são os conceitos envolvidos aí, né, na obtenção do sal de cozinha
na salina. Ponto de fusão? Não. Tá? Capilaridade? Não. Pô. Capilaridade é aquele negócio que você mergulha um pano na água e ele vai chupando a água para cima. Né? Vai ficando um magnetismo, pelo amor de Deus, viscosidade, nada a ver. Certo? Ponto de ebulição. De quem? Da água, né? A água tem um ponto de ebulição relativamente baixo, então ela evapora facilmente nessas condições, né? Nessas condições de vento, temperatura elevada. Eu poderia ter falado também em pressão de vapor, porque ponto de ebulição tem a ver com pressão de vapor, poderia ser ponto de ebulição ou pressão de vapor, tá? E a solubilidade do sal, né? Que a solução, a água vai indo embora, a solução vai ficando concentrada, o sal precipita primeiro, conforme ele falou aí. Ele cristaliza antes dos outros sais dissolvidos na água, certo? E assim é separado. Então envolve o conceito de mudança de estado, né? Evaporação, ebulição, né? Passagem da água para o estado gasoso e solubilidade, certo? Então, o Enem tem gostado dessas coisas, viu? Tá? Qual o conceito que está envolvido nisso aí, tal, 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 certo? Acho que tem mais uma aqui em cima desse tipo. Ah, não, tem não, que é outra. O metal que não precisa, não carece de processo metalúrgico para ser obtido a partir da natureza, ele não precisa de processo metalúrgico, tá? O que é um processo metalúrgico? Ah, eu pego lá o minério de ferro e vou extrair o ferro. Porque no minério de ferro, o ferro está combinado com o oxigênio. Aí eu vou tirar o oxigênio e vou extrair o ferro, certo? Isso é um processo metalúrgico, siderúrgico, tá? Então, o metal que não precisa disso, porque ele é normalmente já é encontrado puro na natureza e não é encontrado combinado com outros elementos, como oxigênio e enxofre. É qual? Qual metal que normalmente não é encontrado combinado com outros elementos da natureza? Qual metal que você já encontra ele puro na natureza, certo? É só pegar, derreter e usar para o que você quer. Ouro, mina de ouro, garimpo de ouro, pepita de ouro, tá? Atenção, o cobre também pode, tá? O cobre também pode ser encontrado puro, mas normalmente não. Normalmente não. Na maioria das vezes, o cobre é encontrado combinado com oxigênio e enxofre. Tá? Normalmente, o cobre é encontrado combinado com oxigênio e enxofre, na forma de um mineral chamado calcosita, que, aliás, já caiu no Enem já umas 3 vezes, já, esse mineral do cobre, calcosita. Tá? Já caiu um tanto de vezes aí já no Enem, já, certo? Cobre combinado com oxigênio e enxofre. Tá? Então, pode ser encontrado por natureza? Pode. Tá? Raríssimo, raríssimo. Agora, o ouro não. O ouro você vai encontrar ele é puro. Combinado é que é raríssimo. Tá? O ouro combinado com outra coisa é que é raro. Tá? A aluminotermia consiste num processo para obtenção de metais de difícil redução e isentos de carbono a partir de seus óxidos. Para tal, misturam-se certo óxido de metais alumínio pulverizado, realiza-se a combustão da mistura, continuando a reação por si mesma devido à alta temperatura que se consegue, que é da ordem de 2.500 a 3.000 graus. Durante esse processo, o alumínio, olha aqui, ó, o alumínio extrai o oxigênio, tá? O alumínio pega o oxigênio e forma óxido de alumínio, certo? Extrai o oxigênio presente no óxido. Então, o metal puro, no caso aí o manganesa, tá? Que se forma é recolhido na base do recipiente de fusão, porque está em altíssima temperatura, então ele é derretido, tá? Esse manganês sai derretido,
recolhido, e por cima, então, vai essa escória, que é essa mistura de óxido de alumínio ali em cima, junto com outros materiais também. Tá? Então, enquanto o óxido de alumínio de menor densidade flutua como escória sobre o metal puro, protegendo de uma nova oxidação. A equação abaixo ilustra o processo de aluminotermia para a obtenção do manganês. Tá? Então, você usa o alumínio e ele, ó, ele faz uma reação em altíssima temperatura, sequestra o oxigênio para obter o manganês. Bom, beleza. Mas e o alumínio metálico? Tá? De onde vem o alumínio metálico? Então, a questão falou do uso do alumínio. Tá? Só que isso aqui não interessa nada. Tá? Isso aqui não interessa nada. Quer dizer, interessa para você, né? Essa informação para você é importante. O alumínio é usado em alguns processos metalúrgicos para obtenção de outros metais. Joia. Tá? Mas a questão em si está perguntando o seguinte: o alumínio metálico, esse aqui, ó, certo? Para ser utilizado nesse processo, contudo, normalmente é produzido a partir de seu óxido por um processo como qual? Tá? Quer dizer, o alumínio metálico. De onde vem o alumínio metálico? Tá? De onde vem o alumínio metálico? Como é obtido o alumínio metálico? É a partir do óxido de alumínio, que é o minério de alumínio. Então, do óxido de alumínio, você obtém o alumínio. Por um processo como? Aí vem a maldade, né? Aí vem maldade. Tá? Galvanização é aquele negócio de cobrir um metal com outro metal, né? Então, o metal banhado a cobre, banhado a prata, banhado a ouro, cromado, niquelado, etc. Não tem nada a ver com isso. Destilação não tem nada a ver com isso também. Calcinação é aquecimento, tá? Ustulação é aquecimento em presença de oxigênio, tá? Então, a obtenção de alumínio não é nada disso, tá? Não é galvanização, destilação, calcinação, nem ustulação, tá? Alumínio é obtido por eletrólise do óxido de alumínio, tá? Eletrólise do óxido de alumínio. Ah, Ramon, peraí, calma, tá? Primeiramente, aceite, tá? Primeiramente, certo? Na eletrólise, usando corrente elétrica, tá? O óxido de alumínio ele é quebrado, tá? Tirando o alumínio da combinação com o oxigênio. Primeira coisa é essa, tá? Segundo, esse é o processo de obtenção de alumínio. É o processo de obtenção de alumínio. Lá para frente, nós vamos falar de eletrólise, tá? Lá na frente, nós vamos falar de eletrólise. Esse processo aí vai voltar, tá certo? Mas, por enquanto, eu só quero que você saiba isso, tá? Outros metais são produzidos por outros processos. O ouro é encontrado puro na natureza. Manganês, por exemplo, aí, ó, usando o alumínio. O ferro usa o carbono, carvão, né, para obter o ferro, tá? Agora, o alumínio é obtido por eletrólise ígnea, tá? Então não chora não, guarda isso, tá? E lembra que tudo que se refere ao ferro, cobre e alumínio é importante saber. Então, o alumínio, anota num cantinho aí. Ele é obtido pela eletrólise do óxido de alumínio, tá? Depois, mais para frente, quando a gente falar de eletrólise, a gente volta nesse aspecto aí. Aí você vai ver com mais detalhe, tá? Por enquanto, só guarda isso aí, que é o que eu preciso que você guarda logo, tá? Logo, preciso que você guarde isso aí o mais rápido possível, tá? Para entrar e sedimentar na sua cabecinha, tá? Alumínio obtido por eletrólise do óxido de alumínio, usando corrente elétrica a altíssima temperatura, corrente elétrica de 50 mil amperes. É o inferno na Terra. Tá? A separação de sucata metálica, usando eletroímãs, separação magnética, é eficiente para os metais e ligas contendo alto percentual de quê? Ímã é usado para separar quais metais aí? Certo?
quais metais aí? O ímã atrai quais metais aí? Você está cansado de saber que o ímã atrai ferro. Então, você supõe que seja a letra A ou letra C. Resposta letra C. Quando você vai na tabela periódica, você vai ver que o ferro, o cobalto e o níquel são vizinhos na tabela periódica, certo? Eles são ferromagnéticos, tá? Fortemente atraídos por ímã, ferro, cobalto e níquel. Cobalto é muito raro, tá? Cobalto é muito raro. Então, ferro e níquel são bastante comuns. Algumas moedas são feitas de níquel, tá? Daí o nome também, níquel, né? Ah, me dá um níquel aí, me dá um cobre aí, né? Porque antigamente, né, o pessoal falava assim, moedas de cobre, ah, me dá um cobre aí, me dá um níquel aí, tá certo? Moedas de níquel, né? Mas são materiais magnéticos, tá? Ferromagnéticos, fortemente atraídos por ímã, tá? Então isso aí é seco, tá? Alumínio é atraído por ímã? De jeito nenhum, certo? Pode ser alguma. Hoje em dia, inclusive, né, gente, tem aqueles fogões, né, por indução. Vocês conhecem? Fogão por indução magnética? Vocês conhecem fogão por indução? Que em vez de usar o gás, usa corrente elétrica, uma bobina, ele gera um campo magnético. O campo magnético aquece o metal, certo? Aí a panela de metal aquece a água, a comida que está lá dentro. Vocês conhecem fogão por indução? Alguém conhece aí? Conhece não? Fogão por indução, certo? Já viu foto? Conhece, Larissa? Já usou, Larissa? Já usou fogão por indução? Não. Ah, deixa eu pegar ele ali. Só um minutinho, deixa eu dar uma pausa aqui. Então tá aqui o fogão por indução, tá? Aqui nessa área circular aqui, ó. Então por dentro tem uma bobina, tá? Que vai passar a corrente elétrica, tá? E vai virar um ímã. E esse ímã vibra, tá certo? Ele vibra em altíssima frequência. E quando você coloca a panela então em cima, tá? Você coloca a panela então em cima, essa panela tem que ser de ferro, cobalto ou níquel, tá? Ou suas ligas, né? Como aço, por exemplo, né? Então, panela inox, né? Panela inox. Então, quando você coloca a panela ali, né? Esse ímã vai fazer esse metal, né? Esse metal ferro, cobalto e níquel, que são materiais magnéticos, então vibrar, tá? E essa vibração gera calor e esquenta, então, o que tiver lá dentro. Ferve água, cozinha, normalmente, tá? Agora, tem que ser a panela desses metais. Uma panela de alumínio não serve, tá? E tem que ser também uma panela de fundo reto, fundo chatinho, para ela apoiar perfeitamente ali naquela base. Se o fundo dela for côncavo, por exemplo, não serve, tá certo? Tem que ser um fundo retinho, tá? Existe uma gambiarra, né, que é uma placa de aço inox, que você pode pôr embaixo, pôr a panela de alumínio em cima, para esquentar a placa, esquentar a panela. Mas demora demais, demora muito, não vale a pena, não. A grande vantagem dessa panela é o baixo consumo de energia, tá? Apesar de ser energia elétrica, né, o consumo é muito baixo, tá? Então vale a pena essa panela, né? A gente tem essa aqui em casa, que é reserva, né? A gente usa gás, né? Se no meio do almoço aí o gás acabar, a gente não fica na mão, você não fica na mão. Você tem aí a panela de indução e aí quebra o gás, certo? Que aqui é apartamento, a mão de obra danada, tem que descer lá embaixo, trocar gás. Então, aí
A gente usa essa panela de indução aí, né, nas emergências, né? Bom, ah, mas tem que ser ferro, níquel ou ligas metálicas, né? Aço, por exemplo, aço inox, né? Alumínio não serve. A condutibilidade elétrica dos metais, assim como no grafite e em alguns polímeros. Opa, polímero é plástico. Plástico conduz corrente elétrica, alguns plásticos conduzem. Eles têm ligações duplas conjugadas. Ligações duplas conjugadas. O que são ligações duplas conjugadas? Tá? Carbono simples, carbono dupla, carbono simples, carbono dupla, carbono simples, carbono dupla, carbono simples, carbono dupla, tá? Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso chama ligação dupla conjugada. Então, moléculas longas, polímeros, que têm essas ligações duplas conjugadas, eles conduzem corrente elétrica, tá? Isso se deve a um fenômeno que envolve, gente, condução de corrente elétrica é duas coisas, tá? Ou são íons livres ou são elétrons livres, tá? Para conduzir corrente elétrica, o material tem que ter íons livres ou elétrons livres. Só que íons livres, eles só se movimentam dentro d'água ou no estado líquido. Então, metais, grafite e esse polímero não é movimento de íon, tá? Íons conduz corrente. Por exemplo, água com sal. Os íons do sal, Na+, e C-elementos, vão ser responsáveis pela condução de corrente elétrica na água com sal ou no sal derretido, tá? Mas nos metais sólidos, grafite, não. Então, nesses outros aí, quem faz a condução de corrente elétrica são elétrons livres, movimento de elétrons, tá? Então, só podia ser letra A ou letra D, tá? Quebra de ligação covalente, absorção de energia com ionização, emissão de radiação, nada disso, tá? Condução de corrente elétrica ou é movimento de íons, água com sal, sal derretido, tá? Então tem que estar no estado líquido, ou elétrons livres, tá? Elétrons livres que se movimentam, tá? Então, nos metais existem elétrons livres, no grafite tem elétrons livres, e nesses polímeros tem elétrons livres. Como assim, Ramon? Não estou entendendo. Olha que doideira. Lembra do benzeno? Benzeno, você tem um anel aromático, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. As duplas são conjugadas. E os elétrons ficam girando. Os elétrons, as duplas ali no benzeno, elas ficam girando. Então, quando eu tenho duplas conjugadas, elas mudam de posição. Se elas mudam de posição e as duplas são formadas por elétrons, né, gente? A ligação química é um par de elétrons. Se ela sai mudando de posição, os elétrons estão movimentando. Então, elétrons se movimentam livremente em alguns polímeros. Em alguns polímeros, tá? Quais polímeros? Os que têm dupla conjugada. Inclusive, já caiu isso no Enem mais de uma vez, tá? Isso aí já caiu no Enem mais de uma vez, tá? Condução de corrente elétrica, então, ou é íon livre ou é elétron livre, tá? Uma das substâncias mais conhecidas por todo estudante de química é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, tá? Com os conceitos abaixo, se aplica essa substância no estado puro e nas condições ambiente. Então, no estado puro, é cloreto de sódio. Nas condições ambiente, na temperatura ambiente, ele é um sólido. Ele é um sólido, né? O cloreto de sódio puro nas condições ambientes é sal, né? Sólido, tá? Baixo ponto de fusão, não. Ponto de fusão é alto, ponto de ebulição também. O ponto de fusão do sal, para você derreter o sal, você precisa de 801 graus Celsius. Então, um ponto de fusão alto. Maior que 300 é considerado alto, tá?
Maior que 300 a gente considera alto. Dissolve totalmente em água em qualquer proporção. Não. Totalmente não. Depende da proporção. Depende da proporção. Se você colocar pouco sal em água, tá? Se você colocar pouco sal em água, ele dissolve totalmente. Se você colocar muito sal em água, aí não. Aliás, inclusive, é melhor marcar aqui o seguinte, ó, não é em qualquer proporção, não. Tá? Melhor marcar isso aqui. Não é qualquer proporção, não. Em muito sal não dissolve, não. Uma parte não dissolve. Tá? É um sólido cristalino? É. Mau condutor de corrente elétrica? É. Ah, Ramon, mas você tem íons. Pois é, mas os íons não estão livres. Os íons só estão livres no estado líquido. Os íons podem se movimentar. O estado sólido não movimenta. Tá? Então ele é isolante no estado sólido. Ó, jogou a água lá, dissolveu, meu filho. Ah, bom, aí conduz com a beleza. Possui moléculas, pelo amor de Deus. Tá? Tem nada de molécula, não. É cristal iônico. Molécula é só quando é ligação covalente. Sal de cozinha não é molécula, não. É composto iônico, cristal iônico. Pode chamar NaCl de molécula, não. Tá? Molécula diatômica, Cl2, H2, O2, é entre ametais. Tá? Metais não formam molécula, não. Apresenta compartilhamento de elétrons? Não. Quem tem compartilhamento de elétrons é ligação covalente. Tá? O sal de cozinha é ligação iônica. Ligação iônica, certo? É doação de elétron. Metal doa elétron por metal. Não tem nada de compartilhamento, não. Tá? Nada de compartilhamento, certo? Então, letra C, tranquila, facinha, tá? Mesmo que você não tivesse tá, muito certeza das outras, gente, a C é óbvia, tá? A C é obviamente correta, tá? Considerando o conjunto das substâncias iônicas de caráter salino, podemos indicar como sempre bastante solúveis em água. E, pá, esse negócio de sempre é perigoso, né? Mas tem, tá? Tem hora que é sempre, tem hora que é nunca, tá? Então, existem compostos que são sempre bastante solúveis em água. Os compostos que possuem um cátion metálico, e qual ânion? E qual ânion? Então, olha quais que eu coloquei aqui, ó. Olha os 4 primeiros que eu coloquei aqui. Os que estão citados lá no programa. Sulfato, carbonato, nitrato, cloreto. Tá certo? E ainda veio um fosfato aqui de brinde ainda. Tá certo? Então, atenção, atenção. Guarde isso, tá? Guarde isso. Todo nitrato é solúvel em água. Todo nitrato é solúvel em água, tá? Nitrato de qualquer coisa, tá? Todo nitrato é solúvel em água, tá? Todo nitrato, tá? Nitrato de prata, nitrato de chumbo, nitrato de sódio, nitrato de potássio, tá? Todo nitrato é solúvel em água. Guarde isso. Agora, sulfato, carbonato, cloreto, fosfato, aí depende. Depende do metal, tá? Depende do metal que está combinado com esse ânion. O cátion, depende do cátion. Mas todo nitrato é solúvel em água. E já vai uma outra informação aqui também. Todo sal, aliás, todo sal ou base, certo? Base também, de metal alcalino, tá? É solúvel em água. Todo sal, tá? Então, sulfato de sódio, carbonato de lítio, cloreto de potássio, tá? Solúvel em água, certo? Solúvel em água. Fosfato de césio, césio é metal alcalino, tá? Solúvel em água, todo, tá? Então, não interessa, tá? Não interessa, tá? Todo nitrato, nitrato de qualquer metal, tá? Nitrato de amônio também, certo? Todo nitrato é solúvel em água. E todo sal ou base de metal alcalino, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, tá? Solúvel em água, bastante solúvel em água.
tá? Regras de solubilidade são chatinhas. Regras de solubilidade são chatinhas. Na verdade, são chatésimas, tá? Mas essas duas aqui vale a pena guardar. Essas duas aqui vale a pena guardar. Todo nitrato é solúvel em água, todo composto, sal, base, né, de metal alcalino, também é solúvel em água, tá? Suponha que certo estudante, ao justificar o fato do metano ser uma molécula apolar, afirmou que a principal razão para isso é a inexistência de ligações fortemente polares nessa molécula. Está errado, tá? Porque o metano, você tem ligações polares. Você tem ligações polares. O carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. As ligações são polares. Então, o que acontece não é que as ligações são apolares, não, tá? O que acontece é que você tem uma anulação dos vetores de deslocamento eletrônico, né? A gente representa o metano assim com ângulos de 90 graus. Na verdade, os ângulos não são de 90, né? Os ângulos são de 109 graus, mas representando ângulos iguais não tem problema não. Carbono atrai os elétrons, carbono atrai os elétrons, vetores se anulam. Carbono atrai elétron, carbono atrai elétrons, vetores se anulam. Então, na verdade, as ligações são polares, tá? As ligações são polares. Então, o metano é apolar, não é por causa das ligações, é por causa dos vetores que se anulam. Tá? Ah, amor, mas ele falou fortemente polar. Aqui não é fortemente polar, não. Ah, então tá bom. Então vamos trocar para uma fortemente polar. Tá? Vamos trocar para uma fortemente polar. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, cloro. Tá? Vou colocar cloro, 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 cloro. Cloro é fortemente eletronegativo, vai puxar os elétrons para o lado dele, mas esse outro aqui também vai anular. Esse vai puxar para o lado dele, e esse aqui também vai anular. Tá certo? Vai anular. Então, um exemplo de substância constituída de moléculas apolares, ó, que contradiz a linha de raciocínio desse estudante, ou seja, formar de molécula polar que tem ligação fortemente polar, está aí, ó, o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono. Tá? Grafite não, grafite só tem ligação apolar. Gás cloro só tem ligação apolar, cloro com cloro. O etanol, ele é polar. Sulfeto de hidrogênio também é polar. O H2S, sulfeto de hidrogênio, é parecido com o H2O. Ele é polar, tá? Então, a questão aqui, o metano, CH4, é muito parecido com o CCl4, com o CF4, tá? As ligações são polares, mas elas se anulam por causa da geometria, tá? Então, gente, eu já vi essa explicação na internet, tá? Eu transformei numa questão porque eu já vi isso na internet. O cara falando que moléculas são apolares porque não tem ligação polar. Não, 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 não. A molécula pode ter ligação polar, sim. Né? CO2, por exemplo. São ligações fortemente polares. Só que uma dupla para um lado, outra dupla para o outro, se anulam. Então é problema de geometria de molécula. Não é por causa da ligação ser polar ou apolar, não. Tá? É claro que se uma molécula só tem ligação apolar, igual o grafite, só tem ligação apolar, então vai ser apolar, é óbvio. Certo? Agora, tem ligação polar, aí você tem que ver se elas se anulam ou não. Se elas se anulam ou não. Então, no tetracloreto de carbono, as ligações são fortemente polares, porque o cloro é muito mais eletronegativo que o carbono, tá? E os vetores se anulam, então a molécula é apolar. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, que eu já vi isso na internet, mal explicado, tá?
Acetato de sódio ou etanoato de sódio é usado na indústria têxtil, na curtição do couro, na vulcanização para a produção de borracha sintética. Tá? Considerando sua estrutura, cuja fórmula encontra-se abaixo, estão presentes as ligações. Então, olha aqui, ó. Eu tenho ligação carbono-hidrogênio, ligações covalentes polares, ligações entre metais diferentes, de eletronegatividade diferente, ligações covalentes polares. Aí eu tenho uma ligação carbono-carbono, ó, uma ligação apolar entre metais iguais. Uma dupla no oxigênio, fortemente polar. Uma simples no oxigênio, fortemente polar. E esse oxigênio tem uma carga negativa e está atraindo um íon sódio. Essa atração é iônica, metal a metal. Então, aqui eu tenho iônica, covalente polar e covalente apolar. Tá? Eu tenho iônica, aqui, ó, iônica. Cátion com ânion, metal a metal, certo? Covalente polar, todas essas aqui em volta. Covalente apolar, essa aqui do meio, que é carbono-carbono. Metálica eu não tenho, não. Ligação metálica eu não tenho, não. Tá? A única coisa que eu não tenho aqui é ligação metálica. Tá? Ligação metálica eu não tenho, não. Tá? Eu tenho iônica, covalente polar e covalente apolar. Tem as três. Tá? Beleza? Certinho? Mais uma aí. As substâncias que são bastante solúveis em água podem interagir com as moléculas de água por meio de diferentes tipos de interações. O tipo de interação que predominantemente justifica a solubilidade em água para cada substância está corretamente associada em, tá? Então, substância solúvel em água, ela tem que interagir com a água. Aí pergunta onde que está correta. Interação que justifica a solubilidade em água. Cloreto de sódio, ligação iônica? Não. A ligação iônica justifica a interação do sódio com o cloro, tá? Dos íons com a água é a interação ou ligação íon-dipolo, tá? É o Na+ atraindo o dipolo, que é a molécula de água. Molécula de água é um dipolo, né? Ela tem região positiva e negativa, tá? Então, o Na+ atrai a região negativa da água, o Cl- atrai a região positiva. Então, o que justifica a solubilidade do sal de cozinha em água é a ligação de polo-dipolo ou interação ligação de polo-dipolo, ligação íon-dipolo ou interação íon-dipolo, tá? Mesma coisa. Etanol, ligação de hidrogênio, correto, tá? O etanol, CH3, CH2OH, ele pode formar ligações de hidrogênio. Desse hidrogênio aqui, por exemplo, deixa eu pôr pontilhado, certo? Deixa eu pôr pontilhado, com o oxigênio da água, tá? Com o oxigênio da água. Então, esse H, né, do etanol atraindo o oxigênio da água, ou os hidrogênios da água atraindo o oxigênio do etanol. Aí eu tenho a ligação de hidrogênio. Eu representei o H2 aqui para mostrar a ligação do hidrogênio com o oxigênio, né? Você sabe que a água é angular, né, tal. Então, o hidrogênio interage com o oxigênio. Benzeno, pô, nem solúvel em água e não é, cara. Benzeno nem solúvel em água e não é. Tá certo? Nem solúvel em água e não é. Tá? Acetona, interações entre dipolos induzidos. Não. Interação entre dipolo induzido é para substâncias apolares e acetona é polar, a água é polar. Tá? Então, aqui eu posso ter formação de ligação de hidrogênio, dos hidrogênios da água com o oxigênio da acetona, por exemplo. Eu posso ter ligação de hidrogênio. Tá? Eu posso ter ligação de hidrogênio
dos hidrogênios da água com o oxigênio da acetona. Acetona é um C-dupla-O, né? Sacarose, não. Interação íon-dipolo, não. Interação íon-dipolo é quando tem íons. Sacarose não tem íons, não. Saca mais, irose menos, né? Não tem nada disso, não, tá? Ligação de hidrogênio também. Sacarose tem grupos OH, é um açúcar, tem grupos OH igual o etanol, interage com a água por meio de ligação de hidrogênio, certo? Interage com a água por meio de ligação de hidrogênio. E benzeno, pelo amor de Deus, benzeno não dissolve em água, não. Benzeno é hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar, não dissolve em água, não. Certo? Em último aqui para nós hoje, tá? A gente dá uma descansada, né? Nós merecemos também. Em 10 de julho de 76, na cidade de Seveso, na Itália, tanques de armazenagem da indústria química Iquimesa romperam, liberando vários quilogramas da dioxina TCDD na atmosfera. Gente, dioxina é um poluente extremamente perigoso, tá? Proibido aí por vários acordos aí internacionais, tá? Dioxina. A substância espalhou-se por uma grande área próxima a Milão, tá? Devido à contaminação, 3.000 animais morreram e outros 70.000 tiveram que ser sacrificados para evitar a entrada da dioxina na cadeia alimentar. Importante, hein? Misturou com a ecologia, tá? Acredite que não tenha havido morte de seres humanos diretamente vinculadas ao acidente. Entendeu? Porque quando o negócio explodiu lá, o povo vazou, né? O povo saiu correndo, tá? O povo saiu correndo do jeito que dava, tá certo? O rompimento dos tanques, o pessoal saiu correndo, fugiu da nuvem tóxica. O gato não conseguiu fugir, né? O gado morreu, tá? Mas 193 pessoas apresentaram sintomas de contaminação, certo? 193 pessoas nas proximidades aí, que ficou faltando um pedaço aqui, apresentaram sintomas de contaminação. Considerando que o TCDD é isso aqui, ó, tá? Tetracloro, tá vendo? Tá? Dioxina, indicada abaixo, podemos indicar como provável razão do temor da mesma ter facilidade de se transferir na cadeia alimentar o fato dela ser o fato dela ser apolar, tá? Porque apesar de ter ligações polares aqui, é aquele negócio, essa ligação anula essa ligação anula essa. São ligações fortemente polares, tá certo? Essa ligação anula essa ligação anula essa. E as outras são ligações carbono, carbono hidrogênio, ligações de hidrocarboneto. Então, o problema é que essa molécula é apolar, tá? O problema é que essa molécula é apolar, entra na cadeia alimentar. Por que ela entra na cadeia alimentar? Porque ela dissolve nos lipídios, porque ela é lipofílica, dissolve nas gorduras. E quando dissolve nas gorduras, é facilmente transportada ao longo da cadeia alimentar, facilmente transportada. Então, hidrofílica é o contrário, né? Se ela fosse polar, aí dissolvendo em água, aí não tem problema, não. Isso é claro, tem problema de intoxicação, mas não transfere ao longo de cadeia alimentar, porque ela é eliminada na urina, essas coisas todas. Mas o lipofílica, não, ela armazena nas gorduras e vai passando. Anfifílica faz as duas coisas, né? Anfótero normalmente é usado para substância que é ao mesmo tempo ácida e básica. Então, anfifílica é quando ela é solúvel em água e gordura. Álcool, por exemplo. Álcool é anfifílico. Ele é solúvel em água e é solúvel em gasolina, por exemplo. Polar e apolar. Anfótero geralmente é usado para quando a substância tem ao mesmo tempo características ácidas e básicas. Tá? Geralmente é usado nesse conceito. E orgânica pode ser polar, pode ser apolar, pode ser um monte de coisa, não é o caso. Não. Então o problema aí é que ela é apolar. Esses vetores se anulam, olha a geometria dela, tá vendo? Olha o jeitão dela. Esses grupos aí se anulam, tá? Então ela é muito solúvel em gordura, transferido na cadeia alimentar. Vou fazer só mais uma aqui, que eu acho que encerra essa página, essa coluna,
Substâncias moleculares, aquelas citadas lá no enunciado, lá no programa. Coloquei elas aqui, ó, tá? Há um tipo de pergunta que eles podem fazer. Ah, quais são os predominantemente encontrados na atmosfera? O2N2, certo? Ah, qual tem característica ácida? HCl. Qual tem característica básica? Amônio. Qual que é combustível? Hidrogênio e metano. Qual que é comburente? Oxigênio, necessário para combustão, né? Qual tem um cheiro muito forte, penetrante, tarará? Cloro, amônia e gás clorídrico. Temos um cheiro muito forte, né? Então tem várias perguntas que você poderia fazer aqui, ó, certo? Várias, tá? Então, considerando as substâncias moleculares, podemos admitir que só existem interações entre as moléculas dessas substâncias no estado puro e nas condições ambientes para. Amor, não entendi nada. Só existem interações entre moléculas. Molécula de hidrogênio interage com molécula de hidrogênio? Ah, interage. Não, interage não. Porque a 25 graus de atmosfera ele é gás. E moléculas de gases, a única interação que existe entre moléculas de gases é a colisão, tá? É a colisão, tá? Então, interações intermoleculares, aquelas interações, ligação de hidrogênio, tarará, tarará, não existe entre gases, não, tá? Então, aqui, ó, hidrogênio é gás, oxigênio é gás, nitrogênio é gás, cloro é gás, amônia é gás, cloreto de hidrogênio é gás, metano é gás, no estado puro e nas condições ambientes. No estado puro e nas condições ambientes. Todo mundo aí é gás, exceto a água. A água é a única aí que é líquido, por causa disso, tem interações de ligação de hidrogênio. Tem interações de ligação de hidrogênio. As outras não têm interação. A única coisa que pode acontecer com as outras é colisão. Tá? Agora, as interações entre moléculas, interações intermoleculares, não. Só na água, que a água é líquida a 25 graus de uma atmosfera. Ah, mas a amônia é líquida. Não é, não. Eu compro na farmácia líquida. Não é, não. Aquele amônia é dissolvido em água. Tá? Há um ácido clorídrico que é líquido. Não, aqui não é ácido clorídrico. Aqui não é HCl puro. Aquele HCl dissolvido em água. Então, no estado puro, nas condições ambientes, só a água é que não é gás dentro dessa turma aí. Mas veja que dá para perguntar um tanto de coisa. Componentes da atmosfera, combustíveis, hidrogênio e metano, né? Um tanto de coisa aí dava para perguntar. Tá certo? Dá para perguntar um tanto de coisa a partir dessas substâncias, tá? Então, na próxima aula, a gente continua esse assunto, né? Aí, ó, falando mais aí de ligação química e tarará, tarará, tá? Tem mais uma aqui de ligação química. Aí depois vem a parte de água, tá? Extremamente importante. Tem muita coisa importante aqui, solução aquosa, ácido base, tá certo? Neutralização, reação, tá? Tem um monte de coisa aqui, né? E de novo vai voltar nas ligações. Vai voltar nas ligações aqui. A gente vai voltar nas ligações nesse capítulo também aí, sobre as propriedades da água, tá? Vai voltar nisso aí. Belezinha? Deixa eu parar aqui a gravação.